Bom, boa tarde a todos. Eu acho que vai ser absolutamente decepcionante que eu possa falar alguma coisa depois que o Vinte deu o vídeo aí, mas farei de conta que eu não vi e falarei algumas coisas aí. Bom, a abordagem é para onde a internet vai, e eu vou fazer alguns comentários mais conceituais em cima de algumas transparências antigas, enxertadas com algumas não tão antigas, então quem já viu isso 20 vezes tem aguenta mais um pouco aí. Bom, primeiro, só para posicionar, faz 26 anos que nós estamos conectados a redes internacionais, basicamente acadêmicas inicialmente, vejo o Lirane sentado ali, que participou da iniciativa RNP logo no começo. Amanhã o .br faz aniversário, dia 19 de abril a gente registrou o .br, mas foi em 89, portanto já faz aí 24 anos que o .br existe, a mesma idade da RNP, que também nasceu em 89. A internet em si chegou um pouco depois. A gente tinha o BR antes de ter a internet em mãos, porque a gente usava o BR para redes UCP. E quando quando a gente começou a se conectar com a internet, os primeiros pacotes TCP e IP foram 2 anos depois, em janeiro de 91. A web, que às vezes a gente confunde com a própria internet, chegou em 93 no Brasil, mais ou menos. Então tem 20 anos. Em 94 nós ganhamos um bloco de IPv4 e com isso o Brasil passou a ser autônomo na distribuição de endereços IP também, já éramos autônomos em nomes. Com isso, então, tivemos condições de criar uma estrutura em que a internet se desenvolvesse sem muita burocracia. O comitê gestor foi criado no ano seguinte, em 95, e passou a gerir o .br e a distribuição de números IP. Automatizamos isso em 12 anos atrás e o NIC ganhou a configuração de pessoa jurídica 8 anos atrás. Essa também é uma curva muito antiga que eu sempre mantenho nas transparências para mostrar que essas datas que eu citei estão muito próximas do que aconteceu lá fora. Lá fora, a internet também só dispara no final de 95. Antes de 95, a internet é traço nas redes acadêmicas também. Tem 30 anos, como diz o Vinte, mas tinha muito pouca população. Tinha redes mais populadas do que ela, como a Bitnet, como a RapNet. E em 95 a curva muda drasticamente. E aí, historicamente, esse é o comunicado da Embratel de dezembro de 94, dizendo que tinha aberto a inscrição para usuários acessarem a RNP usando a RENPAC. E você tinha 2 opções, você podia se conectar a 2.400 bits por segundo, ou se você era um cara de fato ansioso por grandes velocidades, você podia usar 9.600 bits por segundo, isso se o seu modem realmente conseguisse essa proeza aí. O que está por trás dessa anúncio da Embratel foi um longo trabalho, porque o Brasil, como vários países do mundo, como os próprios Estados Unidos, estavam comprometidos com a pilha ISO-OSI da ITU, e, portanto, a Embratel vendia RENPAC, que é uma rede de pacotes baseada em X25, o e-mail seria baseado em X400, os diretórios em X500, quer dizer, toda aquela tabela ISO-OSI. Então, foi difícil convencer na época que, na realidade, no fato, TCP/IP já vinha vindo muito bem e que, portanto, era bom a Embratel abrir o olho. A Embratel era a nossa operadora internacional brasileira, para que não perdesse essa fatia de mercado. Ela, de fato, foi convencida, lançou essa história em 94, mas lançou de uma forma que foi considerada inadequada, né? Ela abriu uma fila para usuários, então a Embratel seria o centro da internet brasileira, todo mundo teria que se conectar lá através daquele 0800, e aí o ministro Sérgio Mota, na época, decidiu que isso não era uma boa ideia, o ideal seria que a Embratel entregasse para teles, que entregariam para provedores, que entregariam para usuários finais, e com isso teríamos uma cadeia de valor, que foi, digamos, uma sábia decisão, e que a gente também batalhou muito por isso, porque com isso a cadeia de valor da internet foi muito enriquecida e nós tivemos um crescimento muito rápido. Então, entrando aí nos conceitos, a internet tem uma característica que a distingue das outras redes tradicionais, que vem do segmento telecomunicações e ITU, porque ela é uma rede que junta milhares de redes que se decidem a compartilhar estruturas e o protocolo comum. Uma outra coisa muito interessante na internet é que ela ajudou o desenvolvimento do software aberto, e o software aberto ajudou o desenvolvimento da internet. Há um caminho de 2 vias aí entre software aberto e internet.
Até hoje a internet não tem regulação. Quando se fala em regulação na internet, a pergunta que me vem à cabeça é, bom, o que é exatamente esse bicho a ser regulado? Porque talvez você tenha que regular atividades sobre a rede, mas é difícil dizer vamos regular a internet. A internet não é algo definível por fronteiras, né? Ela atualmente perpassa desde de conteúdos a posicionamentos políticos, a redes sociais e também a estrutura técnica. E a outra coisa interessante na internet que quebra com os modelos tradicionais é o jeito de gerar padrões através de uma reunião de interessados que se reúnem 3 vezes ao ano, que não tem membership, que não representam empresas, cada um fala em seu nome pessoal, chama o IETF, e esse IETF gera os padrões. E para que a internet funcione, evidentemente temos que ter acordos em alguns pontos básicos, e aqui tem alguns pontos básicos que são recursos que precisam ser coordenados, por exemplo, nomes têm que ser coordenados, números têm que ser coordenados, e sistemas autônomos têm que ser coordenados. Aqui tem 3 frases do John Postel, que é um pioneiro da internet, faleceu em 98, e eu mantive a do meio destacada, porque a do meio resume o que tem que ser coordenado na internet. Então, o que você precisa centralizadamente coordenar na internet é o nome do que você procura, porque isso diz o que você procura, um endereço que diz onde esse sujeito está, e uma rota que diz como é que eu chego até ele. Então, se você conseguir manter essas 3 coisas sob controle e coordenadas, a rede vai funcionar. As outras 2 frases também são dele, uma delas é bem conhecida, a primeira lá, que chama Lei de Postel, que diz que na internet, para funcionar, nós temos que ser conservadores no que fazemos e liberais no que aceitamos, ou seja, temos que aceitar uma certa quantidade de lixo, de apurrinhação, mas não devemos gerar isso para os demais usuários da rede. E a outra comentário dele lá embaixo também é dos velhos tempos, dizendo que o endereço IP, 32 bits escolhido, era pequeno, mas que foi a decisão da época. Então, rapidamente, então, nessa parte de padrões, o IETF gera padrões, os padrões podem ser standard, que são os padrões de verdade seríssimos, podem ser aconselhamentos, BCP, né? E podem ser só informações. E o que eu queria ressaltar em relação a isso é que, para que a rede funcione e que ela tenha se comportado como se comportou até hoje, crescendo exponencialmente e tudo mais, ela faz porque ela obedece a alguns princípios muito claros, né? Ela tem que ser simples. Você não pode ter nada complexo na rede, as complexidades vão para as beiradas, né? Por exemplo, você quer criptografar seu e-mail. Isso não é problema da internet, isso é problema seu. Você criptografa o seu e-mail e o seu amigo do outro lado decripta de alguma forma. A rede não fará isso para você. A rede não vai garantir que você é o João e nem que o seu destinatário de fato é o Manuel. Isso é você que vai ter que resolver. A rede não entra no mérito do que tem nos pacotes. Esse é um motivo também importante para batalhar pela neutralidade. Então, ela trabalha normalmente sem memorização de estado, uma rede, em geral, stateless na maioria dos protocolos, e ela não entra no mérito do que está trabalhando, do que ela leva de um lado para o outro. Ela simplesmente se encarrega de levar um pacote de uma origem para um destino, eventualmente jogando ele fora se for necessário, porque algum nível mais alto recuperará isso se for importante. Isso aqui está como curiosidade, para vocês darem uma olhada como a rede é estável, né? Aqui tem alguns padrões que são standard. Esses standards, aí, os 5, 6, 7 e 13, são padrões já standard, né? Os demais nem standard ainda são, porque ainda estão num estado de proposed standard. Então, o IP, por exemplo, foi standardizado em 81 e desde lá não foi mexido. Quer dizer, o RFC 791, que é o padrão IP, está lá, IPv4, né? Está estável desde 81. Idem UDP, TCP, etc. e tal. O sistema de nomes foi padronizado por Mocapetres em 87. O roteamento básico entre redes, que chama BGP, é estável desde 95. Teve uma pequena alteração em 2005. Então, isso na rede de amplo alcance. Na rede curta, nós temos hoje praticamente predominância total de Ethernet, seja ele de que velocidade for, que é um padrão muito antigo também, da época começou na Xerox e acabou sendo padronizado pelo IEEE em 90. E, finalmente, o IPv6, que é a coqueluche do momento, que o próprio Vint falou, a nova numeração, é um padrão de 98. Quer dizer, nós temos aí 15 anos que isso aí está praticamente feito, né? Então, a desculpa de que eu não sabia que o IPv6 vinha vindo é uma desculpa que, do ponto de vista do IETF, não se sustenta, com certeza. Bom, então, essas três entidades que eu comentei do Postel, de nome, número e rota, ficaram estáveis durante todo esse tempo que eu comentei aí, e eventualmente podem deixar de ser estáveis daqui para frente.
certamente a academia, o pessoal de pesquisa tem ideias a respeito. Quer dizer, esse protocolo, antes de a VTCPIP, haviam outros protocolos, e é possível que em breve nós tenhamos outras alternativas a isso, que é a chamada internet do futuro, sei lá para onde vamos. Então, todas essas três entidades que eu citei, nomes, números e rotas, podem ter evolução no futuro. Nomes, por exemplo, nomes estão estáveis há muito tempo, existem 13 servidores raiz, que são os lugares onde os nomes estão ancorados. Eu pintei com cores diferentes porque tem órgãos comerciais, órgãos do governo americano, universidades, ONGs americanas e não americanas. É uma mistura de iniciativas históricas que estão sempre trabalhando sem remuneração e sem contrato desde o começo da rede, por estranho que possa parecer. Esse pequeno número que tem do lado aí são espelhos, cópias que essas raízes têm. Então, nós temos um monte de cópias dessas raízes, e isso garante estabilidade da resolução de nomes. A posição inicial delas no mundo é muito esquisita. Se vocês olharem aí, tem 4 na costa oeste americana, 6 na costa leste, praticamente todas elas em Reston, Virgínia, 2 na Europa, um em Estocolmo e um em Amsterdã, Londres, e um no Japão. Então, dá a impressão que isso aqui é frágil, porque está mal distribuído. Mas essa é a distribuição dos root originais. Se você adicionar os espelhos, aí você tem uma distribuição muito rica. E podemos ficar felizes em dizer que o Brasil é o país que tem mais espelhos depois dos Estados Unidos. Toda a nossa linha na costa aí, que está cheia de espelhos aí, são os PTTs brasileiros aí. Todos eles têm um espelho embutido. E alguns têm mais de um. Então, essa parte de nomes está, digamos, estável. Parte de números. A parte de números, o IPv4 não tem mais espaço. Vai acabar... provavelmente até em abril do ano que vem, nessa mesma época, não teremos mais IPv4 para distribuir. Então, teremos que distribuir IPv6. IPv6 é gigantesco, tem aí a comparação de qual é o máximo de endereços de IPv4, são 4 bilhões, mas IPv6 não dá para falar o que é isso aí, é um número impronunciável, né? Então, esse é o número. Como eu comentei, quer dizer, o menor pedaço de IPv6 que você ganha para uso pessoal é maior que o IPv4. Então, você pode colocar um IP em cada fio de cabelo seu. No meu caso é fácil, mas no caso de outros aí pode ser mais difícil. Então, IPv4 não tem mais, quer dizer, pensem no IPv6. Quais são as consequências de ir para o IPv6? Bom, é uma consequência natural que todas as coisas hoje têm processamento, software, e como bem falou o Virgílio na apresentação hoje, tem eletrônica embarcada. Então, todas as coisas já nascem com vocação para se conectar entre si, né? Então, faltaria ter números para eles. Com o IPv6 tem números sobrando, então a internet das coisas é perfeitamente viável. Isso está aqui colocado acidentalmente, não devia estar aqui, mas está aí, paciente. Isso aqui, exatamente como as raízes estão aqui, eu quis mostrar o que é o tráfego do ponto de troca de tráfego brasileiro. Nós estamos chegando em 160 GB de pico, e o que tem de bonito nessa curva é que domingo tem mais tráfego que segunda. Antigamente, sempre sábado e domingo era mais baixo. Hoje, sábado e domingo inclusive é o que está lá no meio da curva, é o que tem um pico maior, chegou a 170 GB. Isso se deve que nos PTTs hoje já há troca de tráfego também de vídeos. A Netflix participa e outras grandes empresas da área participam. Então, o que acontece é que o pessoal, no fim de semana, baixa coisas para assistir. Então, antigamente havia um vale no fim de semana na troca de tráfego nacional. Hoje, o fim de semana está responsável pela maior parte. Bom, para onde está indo a internet, então, já que vamos introduzir a discussão na área industrial? Existem várias iniciativas que discutem o que será feito desses protocolos que estão estáveis há tanto tempo, né? Será que continuaremos desse jeito ou tentaremos novidades? Por exemplo, uma ideia que volta na tecnologia, né? Muitas vezes as coisas voltam em espiral, quer dizer, uma ideia que se abandonou, ela volta um tempo depois com uma tecnologia muito melhor, né? Cloud computing é uma computação distribuída em comparação à mainframe, que é a computação centralizada. A rede pode ser considerada uma computação centralizada, no sentido que você vai à rede, agora você distribui na rede e faz cloud. Quer dizer, a evolução em espiral, passando no mesmo lugar em vários pontos. Uma das características, por exemplo, da Internet 2, que está sendo discutida, vários do Brasil participam, o Michael Stanton, da RNP e outros, é a devolução à ideia de comutação de circuitos. A comutação de circuitos foi abandonado com redes de pacote. Mas se eu tenho, digamos, um circuito que leva do LNCC no Rio até o acelerador de Genebra, lá, o sucessor do CERN, se eu tenho zilhões de pacotes que saem todos com a mesma origem, mesmo destino,
Para que eu tenho que olhar um por um para ver quem gerou e para onde vai, se todos vão para o mesmo lugar? Então, talvez eu pudesse montar um circuito que funcionasse durante algum tempo virtualmente, como se fosse um circuito virtual, e isso podia ser dinamicamente acertado sobre a rede. Essa é uma tendência que está sendo discutida na Internet 2. Outros grupos que discutem isso aí, o GENI, o FIBRE, que é uma iniciativa Brasil-Europa, o FARE, a Ofélia e todos os demais. Eu só comentei os nomes aqui. Mas, por exemplo, na área de roteamento, outra discussão é você redefinir o roteamento em cima de software, não em cima de roteadores básicos. Você pode usar uma separação entre o que é a internet de fora e de dentro da sua empresa. E você pode usar SDN ou OpenFlow para dentro da sua empresa. São coisas que estão sendo discutidas e não vale a pena. Na região de nomes, como o Vint comentou, nós tivemos agora o lançamento de novos domínios genéricos. Então, houve várias propostas, 1000 e tantas propostas aí, não sei quantas sobreviverão. Nós aí do Brasil fizemos duas, especificamente no NIC. As duas que nós fizemos é ponto bom e ponto final. O ponto bom já recebeu crítica, oposição da VeriSign, que acha que ponto bom confunde com ponto com. Nós vamos ter que discutir, dizendo que não confunde. Um é ponto bom, outro é ponto ruim, então não confunde. Mas tudo bem. O ponto final também está pendente e, eventualmente, seremos back-end de 3 iniciativas brasileiras, que são Ponto Rio, que a Prefeitura do Rio pediu para Olimpíadas e Copa do Mundo, o Ponto Globo, que é uma empresa de mídia importante, que quer também, de alguma forma, trabalhar nessa área, e o Ponto UOL, que está em algum lugar também, é uma alternativa. Bom, em suma, nós estamos continuando nessa linha de evolução que eu comentei aí, da rede que liga computadores, passamos a rede que liga indivíduos, rede que oferece serviços, e agora estamos discutindo regulação, governança e controle. Ainda na tecnologia, espantosamente, a lei de Moore, que é de 65, continua, de alguma forma, a funcionar, as coisas continuam dobrando a cada 18 meses, e aí eu tenho alguns números aí, quer dizer, por exemplo, nós tínhamos kilobits por segundo nos anos 70, megabits nos anos 80, gigabits nos anos 2000, e agora estamos em terabits. Quer dizer, essas coisas continuam avançando. É evidente que deve ter um limite, mas continuam avançando, graças a Deus, pela rede Moore. O impacto dessa tecnologia, que inicialmente acertava só os precursores, depois substituiu coisas como telefonia, como carta, por coisas novas, hoje está transformando profundamente a sociedade, e essas transformações profundas afetam todas as áreas, a área de direito, a área de propriedade intelectual, todas as áreas serão afetadas. Teremos certamente todos os equipamentos ligados à rede, com IPv6, a tal rede das coisas. Isso é um slide antigo que eu mantive aqui, só para ver se continua batendo mais ou menos. Antigamente, hoje, no caso é 2005, né, era microcomputador, depois seria interação. Em suma, tem uns comentários aí, não vale a pena perder tempo. A governança é discutida sistematicamente, nós vamos ter uma reunião esse ano sobre isso, a cada ano tem uma reunião em algum lugar, já teve 7 reuniões que discutem a governança. Isso também é um texto antigo do John Perry Barlow, que eu não vou comentar, mas é um texto que defende aí o espírito inicial da rede, uma rede livre, onde todo mundo pode expressar suas ideias, por mais estranhas que possam parecer, e que não há matéria envolvida, em suma, e tudo mais. Essa é, digamos, uma visão que eu tentei fazer do que seria o ecossistema da internet dividido em camadas, desde a parte física, telecomunicações, parte lógica, números, loteamento, parte econômica, de modelos de negócio que não se sustentam na nova economia e vice-versa, a parte de impacto fundamental de redes sociais, e isso gera impacto político e etc. e tudo mais. E indo para o final, esse é um mapa da Internet Society, tentando mostrar esses diversos níveis de interação do ecossistema internet. Não dá para ler aqui certamente, mas tem área de governo, área de política, área de países, área de nomes e números, área técnica, em suma, como a internet se divide. Essa é a distribuição do comitê gestor, que talvez o Virgílio fale, eu não vou perder tempo, mas só dizer que o comitê gestor gerou um conjunto de princípios para a internet, para tentar defender esses conceitos que eu acabei de comentar. São 10 princípios, estão todos no sítio lá do CGI, podem ser lidos. E alguns comentários finais para ligar com o Marco Civil. Eu acho que nós temos uma tendência de esquecer que a internet é uma rede de controle, tudo que a gente faz na rede é controlável, né? Tudo que você faz na rede pode ser rastreável, quer dizer, ao contrário de broadcast normal, que ninguém sabe se você está assistindo a TV Globo ou a TV Record. Se eu ligar isso pela rede, ela sabe que eu estou assistindo, porque eu preciso ganhar um IP, preciso ganhar um streaming, quer dizer, a rede permitirá um controle muito grande, então temos que tomar cuidado para não sermos
não passarmos do ponto nisso e invadir a privacidade do indivíduo e exagerar. A gente tem uma tendência de ser mais duro com a internet do que com os outros meios. Ninguém se preocupa se alguém recebe um telefonema que é um trote, mas todo mundo fica desesperado se recebe um e-mail que não é de quem disse que é. E o Marco Civil tenta tratar desses 3 tópicos: neutralidade, responsabilidade e privacidade. O Vint comentou isso aí também, eu vou também voltar a comentar. Alguns problemas que a tecnologia cria, tem que tentar, em primeira instância, resolvê-los pela tecnologia. Por exemplo, o spam foi bastante amenizado com o fechamento da Porta 25, em que as operadoras e os provedores colaboraram muitíssimamente para que isso acontecesse. Então, é a tecnologia tentando resolver um problema que ela própria criou. Se a tecnologia não resolve, certamente nós teremos que completar isso com educação, treinamento e colaboração e, eventualmente, com legislação. O Tim Berners-Lee, aí, que é autor da web, faz aí um depoimento sobre que devemos defender a internet. Ela precisa ser defendida como qualquer espaço democrático e de abertura, e ele defende basicamente que os padrões têm que ser sem pagamento de royalties, free e tudo mais, que possam ser usados para isso. O Vint, que acabou de falar, tem uma frase que ele usou no IGF da Lituânia, e que ele diz que, bom, a internet é o espelho da sociedade, já que todos estamos nela. Então, se você olha para o espelho e não gosta do que está vendo, certamente quebrar o espelho não resolve o problema, quer dizer, o problema continua existindo. Então, não adianta atacar a internet se ela é simplesmente o espelho da sociedade, você tem que consertar a fonte e não a imagem gerada. Finalmente, lembrar que tudo só funciona na internet porque é globalmente acordado, não existe a internet do Brasil, existe a internet no Brasil, e que raramente a legislação específica resolve, se ela for tecnologicamente amarrada, será obsoleta em muito pouco tempo. Alan Kay tem essa frase, dizendo que a melhor forma de predizer o futuro é inventá-lo. A internet tem feito isso sistematicamente. E quanto à legislação, a nossa sugestão é que devemos começar pelo começo e, portanto, a defesa aí do Marco Civil. Obrigado.